do conhecimento real do caminho. O orientador assumiu feição mais carinhosamente paternal para comigo e ajuntou: antes de tudo, deve nossa irmã merecer-nos a maior veneração pelo bem que pratica e, quanto ao modo de interpretar a vida, não podemos esquecer que Deus é nosso Pai. Com a mesma tolerância, dentro da qual Ele tem esperado por nossa mais elevada compreensão, aguardará um melhor entendimento de nossa amiga. Cada espírito tem uma senda diversa a percorrer, assim como cada mundo tem a rota que lhe é peculiar. E, fixando-me com particular atenção, observou: a maior lição aqui, André, e a da sementeira que produz, inevitável. Mário Silva, na posição de enfermeiro, não obstante a ruinosa impulsividade em que se caracteriza, tem sido prestimoso e humano, tornando-se credor do carinho alheio. Segundo vemos, não é um homem devotado às lides religiosas. É irritável e agressivo. De ontem para hoje, chega a sentir-se criminoso. Entretanto, é correto cumpridor dos deveres que abraçou na vida e sabe ser paciente e caridoso, no desempenho das próprias obrigações. Com isso, granjeou a simpatia de muitos e encontramo-lo fraternalmente guardado por uma freira reconhecida. O ensinamento era efetivamente comovedor. Dispunha-me a prosseguir no comentário, contudo, Silva começou a gemer e o ministro, inclinando-se para ele, demorou-se longo tempo a auscultá-lo. Em seguida, Clarencio reergueu-se e falou: pobre amigo. Permaneço impressionado com a morte de Júlio, conservando aflitivo complexo de culpa. Tenho pensamento ligado ao pequenino morto, à maneira de imagem fixada na chapa fotográfica. Passou o dia acamado, sob extrema perturbação. Observo que não foi à casa de Antonina, conforme previa. Sentiu-se vencido, envergonhado. Entretanto, somente nossa irmã possui para ele o remédio indispensável. Depois de pausa ligeira, indagamos se não nos seria possível socorrê-lo, de modo mais positivo, através de passes, ao que Clarencio respondeu, seguro de si: o auxílio dessa natureza ampara-lhe as forças, mas não resolve o problema. Silva deve ser atingido na mente, a fim de melhorar-se. Requisita ideias renovadoras e, no momento, Antonina é a única pessoa capaz de reerguê-lo com mais segurança. Recordei instintivamente o drama que se desenrolara ao tempo da Guerra do Paraguai, parecendo-me ouvir, de novo, a narração do velho Leonardo Pires. Assinalando-me o pensamento, o ministro ponderou: tudo na vida tem a sua razão de ser. Noutra época, Silva, na personalidade de Esteves, aliou-se a Antonina, então na experiência de Loli Barruri, para se afogarem no prazer pecaminoso, com esquecimento das melhores obrigações da vida. Atualmente, estarão reunidos na recuperação justa. Os que se associam na leviandade, à frente da lei, acabam esposando enormes compromissos para o reajustamento necessário. Ninguém confunde os princípios que regem a existência. Decidia-me a desfechar novas interrogações, mas Clarencio, pousando afetuosamente o indicador sobre os meus lábios, recomendou: cessa a curiosidade, André. Quando passamos a explanar sobre a lei, nossa conversação adquire o sabor de eternidade, e a imposição de serviço nos condiciona ao minuto que passa. E, indicando o enfermeiro excitado, anunciou: na tarde de amanhã, voltaremos para conduzi-lo à residência de nossa irmã. Por intermédio de Antonina, habilitar-se-á para o indispensável reerguimento. Por agora, não podemos fazer mais. Decorridos alguns instantes, a freira regressou à nossa presença, assistida por outra irmã, que nos cumprimentou com atenciosa reserva. Ambas haviam sido designadas para a tarefa de auxílio ao cooperador doente. A congregação encarregar-se-ia de todos os trabalhos de vigilância e enfermagem espiritual, enquanto Silva assim permanecesse. Depois de breve diálogo, saudámo-las com respeitosa cordialidade e nos retiramos, com a promessa de voltar no dia seguinte. 35.
Reerguimento moral. Consoante o programa traçado, regressamos, no dia imediato, estagiando primeiramente no lar de Zulmira, cuja posição orgânica era mais aflitiva. A pobre senhora mostrava-se mais pálida, mais abatida. O médico cercara-a de drogas valiosas. Entretanto, a infortunada criatura demorava-se em profunda exaustão. Amaro e Evelina desvelavam-se, preocupados. Todavia, a torturada mãezinha deixava-se morrer. Diante da nossa apreensão manifesta, o ministro apenas afirmou: aguardemos. Numa equipe, quase sempre a melhora de um companheiro pode auxiliar a melhora de outro. A recuperação de Silva, ao que me parece, influenciará nossa amiga, na defesa contra a morte. Não se delongou por muito tempo na intervenção magnética. Sem detença, procuramos o domicílio do enfermeiro, encontrando-o superexcitado quanto na véspera, mas abnegadamente assistido pelas freiras que persistiam, dedicadas, na oração. As religiosas desencarnadas acolheram-nos com carinho, comunicando que o doente prosseguia em desespero. Clarencio, contudo, assegurou-lhes otimista que Mário passaria conosco e, após entreter-se, voltaria melhor. Em seguida, abeirou-se do enfermo e, tocando-lhe a fronte com a destra, orou sem alarde. Qual se recebesse preciosa transfusão de forças fluídicas, Silva aquietou-se como por encanto. Revelou-se mais calmo, não obstante entristecido. A expressão facial que lhe denunciava a sublevação interior transformou-se-lhe no semblante em dolorosa serenidade. Nosso orientador desenvolveu alguns passes de auxílio e notificou: Silva experimenta enorme necessidade de ouvir a palavra de Antonina, contudo, está hesitante. Afirma-se intimamente envergonhado. Cresce responsável pela morte da criança e teme o contacto com a nobreza espiritual de nossa irmã, apesar de sentir-se arrastado para ela. Buscaremos, porém, auxiliar-lhes a reaproximação. Acariciou a fronte do moço atormentado e acentuou: o desabafo descarregar-lhe a atmosfera mental, favorecendo-lhe o alívio e a recepção de elementos renovadores. Em seguida, o instrutor abraçou-o, envolvendo em amorosa solicitude aquele amplexo afetuoso e longo. Figurou-se-nos um apelo às energias recônditas do rapaz que, de imediato, levantou-se e vestiu-se. Ignorando como explicar a si mesmo a súbita resolução que o movia, desceu para a rua, seguido de perto por nosso cuidado, e tomou o carro que o transportaria até a residência da simpática família que o acolhera carinhosamente na antevéspera. Antonina e os filhos abriram-lhe os braços, alegremente. A pequena Lisbela, encantada, dependurou-se-lhe ao pescoço, depois de um beijo comovente. Achava-se ainda acamada, mas refeita e feliz. Qual se convivesse com Mário, de longo tempo, a dona da casa fitou-o, apreensiva. Preocupada, anotou-lhe o abatimento, enquanto o hóspede parecia esmolar-lhe, em silêncio, ajuda e compreensão. Percebendo-lhe a angústia oculta, a jovem viúva induziu a conversação particular, em singelo recanto da sala, onde atendia com os filhinhos ao culto da oração. O enfermeiro pediu-lhe desculpas por tratar de assunto pessoal e, começando por justificar a sua ausência na véspera, de frase a frase entrou na faixa dolorosa do próprio coração, desabafando. Lembrou que ali, junto dela, recebera ensinamentos da mais elevada significação para ele e, por esse motivo, não vacilava em descerrar-lhe o espírito desolado, implorando compaixão e socorro. Tentando confortá-lo, a interlocutora escutou-lhe a narrativa até ao fim. Mário reportou-se à juventude, comentou os problemas psíquicos de que se via rodeado, desde a infância. Descreveu-lhe o amor que nutrira pela moça que o abandonara em pleno sonho. Relacionou as provas que lhe haviam castigado o brio de rapaz. Salientou o esforço que despendera para recuperar-se e, por fim, extremamente conturbado,
Explanou sobre o reencontro com a ex-noiva e com o ex-rival, junto do pequenino agonizante. Referiu-se ao ódio inexplicável que sentira pelo anjinho moribundo. Encareceu os benefícios do culto evangélico em sua alma incendiada de revolta e amargura, expondo-lhe a convicção de haver contribuído para a morte da criancinha que detestara, à primeira vista. Guardava a impressão de haver descido a tormentoso inferno moral. Antonina sentiu por ele a piedade amorosa com que as mães se dispõem ao soerguimento espiritual dos filhos sofredores e rogou-lhe serenidade. Silva, contudo, em pranto convulsivo, era um doente que reclamava mais ampla intervenção. Atraída irresistivelmente para ele, a nobre amiga deixou de sublinhar o tratamento com a palavra senhor e, fazendo-se mais íntima, obtemperou, carinhosa: Mário, quando caímos é preciso que nos levantemos, a fim de que o carro da vida, em seu movimento incessante, não nos esmague. Conhecemo-nos há 2 dias, no entanto, sinto que profundos laços de fraternidade nos reúnem. Não acredito estejamos aqui juntos, obedecendo ao simples acaso. De certo, as forças que nos dirigem à existência impelem-nos aos testemunhos afetivos desta hora. Enxugue as lágrimas para que possamos ver o caminho. Compreendo o seu drama de homem rudemente provado na forja da vida. Entretanto, se posso pedir-lhe alguma coisa, rogar-lhe-a bom ânimo. Fixando com mais doçura no olhar, prosseguiu, depois de leve pausa: também eu tenho lutado muito. Lutado e sofrido. Casei-me por amor e vi-me espoliada em minhas melhores esperanças. Meu marido, antes de encontrar a morte, relegou-nos à dolorosa penúria. Quando mais intensa era nossa agonia doméstica, vi um filhinho morrer ao toque das aflitivas provações que nos flagelavam a casa. Graças a Deus, todavia, reconheço que seríamos tão somente ignorância e miséria sem o auxílio da dor. O sofrimento é uma espécie de fogo invisível, plasmando-nos o caráter. Não se deixe abater, assim. Você está moço e as suas realizações no mundo podem ser as mais elevadas, mas estou certo de que sou um assassino, soluçou o rapaz, desacoroçoado. Quem poderia confirmá-lo? Exclamou Antonina, com mais ternura na voz. É indispensável recordemos que, atento à profissão, atendeu você a um menino completamente entregue ao domínio do Krupp. O pequenino Júlio, à sua chegada, já estaria ofegante, sob as asas da morte. Mas, e a impressão? E o remorso? Sinto-me derrotado, aflito. Tenho medo de mim mesmo. A nobre senhora fitou o hóspede com a admirável segurança que lhe era peculiar e falou, firme: Mário, você acredita na reencarnação da alma? E porque o interlocutor a contemplasse, com estranheza, continuou sem ouvir-lhe a resposta: todos somos viajores no grande caminho da eternidade. O corpo de carne é uma oficina em que nossa alma trabalha, tecendo os fios do próprio destino. Estamos chegando de longe, a reviviscer dos séculos mortos, como as plantas a renascerem do solo profundo. Naturalmente, você, Amaro, Zulmira e Júlia estão recapitulando alguma tragédia que ficou distanciada no espaço e no tempo, mas viva nos corações. E, mediante o carinho de sua confissão espontânea, não duvido de minha participação em algum lance da luta que motivou os acontecimentos da atualidade. Amor e ódio não se improvisam. Resultam de nossas construções espirituais nos milênios. Provavelmente, alguma responsabilidade me compete nos serviços em cuja execução você se comprometeu. Nossa confiança é imediata, nossa associação neste assunto sem qualquer base prévia, essa simpatia fraternal com que você vem a mim e o interesse com que lhe ouço a exposição me autorizam a admitir que o presente está refletindo o passado. E, em razão disso, ofereço-me para cooperar com seu esforço de algum modo. Colaborar? Atalhou o moço, quase alucinado. É impossível. O menino está morto. Envolta nas irradiações de Clarencio, Antonina alegou com sensatez,
E quem nos diz que Júlio não possa voltar à terra? Quem nos pronunciará incapazes de algo fazer a benefício da criancinha que partiu? Como? Como? Indagou, atônito, o infeliz. Escute, Mário. O egoísmo não se revela feroz tão somente em nossas alegrias. Muitas vezes, comparece também, asfixiante e terrível, em nossas dores. Isso se verifica, quando em nossa mágoa pensamos apenas em nós. Você se declara delinquente, amargurado, vencido, qual se fosse um herói repentinamente arrojado do altar da admiração pública à poeira da desconsideração. Admito que concentrar demasiada atenção em culpas imaginárias é mera vaidade a encarcerar-nos na angústia vazia. Enquanto lastimamos a nossa imperfeição, perdemos a hora que seria justo utilizar em nossa própria melhoria. E, modificando a inflexão de voz, que se fez algo mais firme, acrescentou: você já meditou no padecimento dos pais feridos pela separação? Já refletiu nos sonhos maternos, despedaçados? Por que não estender fraternos braços aos progenitores na sombra do infortúnio? Creio na imortalidade da alma e na redenção dos nossos erros. Penso que a renovação dia é um símbolo da graça do Senhor sempre repetida em nosso caminho, para que lhe aproveitemos o tesouro de bênçãos no crescimento ou no reajuste. Por que não visitar você o lar de nossos desventurados amigos, nesta hora em que naturalmente precisam de carinho e solidariedade? É possível que a divina bondade esteja reservando ali algum serviço para o seu propósito de elevação. Quem sabe? A volta de Júlio pode efetuar-se. Para isso, porém, será necessário reerguer o ânimo materno. Passando da energia de conselheira à ternura de irmã, aduziu, carinhosa, deixaria você a outrem o privilégio de semelhante serviço? Não tenho coragem, lamentou o rapaz, chorando. Não, Mário. Em ocasiões dessas, não é a coragem que nos fale sim a humildade. Nosso orgulho neste mundo, apesar de inconsequente e vão, é por demais envolvente e excessivo. Não sabemos liberar a personalidade segregada no visco de nosso exagerado amor próprio. Em suma, aprisionamos o coração na escura fortaleza da vaidade e não sabemos ceder. Apegando-se ao socorro moral que lhe era lançado, o enfermeiro suplicou, pesaroso: Antonina, creio em sua amizade e na elevada compreensão que flui de suas palavras. Ajude-me. Não vim aqui senão rogar auxílio e discernimento. Exponha você mesmo o que devo fazer. Dê-me um plano. Perdoe-me a intimidade. Tenho sido um homem sem fé. Não tenho autoridades ou amigos para quem apelar. Não nos conhecemos senão há dias, mas encontrei em seu coração e em sua casa algo novo para meu pobre espírito. Suporte-me e ampare-me por amor de Deus, em cuja providência você crê com tanta sinceridade. A jovem viúva, sentindo-se verdadeiramente irmã dele, acariciou-lhe as mãos quase se fossem velhos conhecidos, e agora, igualmente em lágrimas de emotividade e reconhecimento, convidou-o a visitarem juntos o casal sofredor. Na noite seguinte, confiaria Henrique e Lisbela aos cuidados de uma parenta e seguiriam para a residência de Amaro, em companhia de Haroldo. Desejava auxiliá-lo, a ele, Mário, na justa recuperação, e, para esse fim, estimaria acompanhá-lo, de maneira a ser mais útil. O moço aceitou a gentileza, exultante. Estava convencido de que, ao lado de Antonina, encontraria uma solução. Um sorriso de reconforto assomou-lhe aos lábios e foi assim que deixamos o enfermeiro atormentado, sob a eclosão de nova e abençoada esperança. 36 corações renovados. 3 dias haviam corrido sobre a libertação de Júlio. De novo, ao lado de Zulmira, nas primeiras horas da noite, reparávamos-lhe a profunda exaustão. O enfraquecimento progressivo impusera-lhe perigosa situação orgânica. O próprio Clarencio, depois de auscultá-la, anotou, apreensivo: nossa irmã reclama socorro mais seguro. O esgotamento é quase completo.
A enferma recebia-lhe a assistência magnética, quando Mário, Antonina e Haroldo deram entrada em sala próxima. Deixamos nosso instrutor com a doente e demandamos a peça em que se efetuaria o encontro familiar. O ferroviário e a filha faziam as honras da casa. Amaro, acolhedor, dava mostras de grande alívio. O sorriso, embora triste, era largo e espontâneo, demonstrando o contentamento interior de quem via terminar velha e desagradável desavença. Mário, porém, surgia constrangido e desajeitado, enquanto Antonina irradiava simpatia e bondade, cativando, de improviso, a amizade dos anfitriões. O enfermeiro apresentou a jovem senhora e o filhinho por amigos particulares e depois, evidentemente instruído pela companheira, iniciou a palestra, comentando a penosa impressão que lhe causara o falecimento do pequenino e pedia escusas por não haver reaparecido, como reconhecia de seu dever. A ocorrência desnorteara-o. Caíra de cama, impressionado com o acontecimento que lhe não cabia esperar. Falava realmente comovido, porque, lembrando os derradeiros minutos da criança, represavam-se-lhe os olhos de lágrimas que não chegavam a cair. Aquela emotividade manifesta, aliada à humildade sincera que Silva deixava transparecer, tocava o coração de Amaro, que se discerrou mais amplamente. Percebi, disse o dono da casa, a dor que o envolveu no momento justo em que nosso anjinho era arrebatado pela morte. Sua aflição me comoveu muito, não só pelo devotamento do profissional que nos assistia, mas também pela afetividade pura do amigo que, há tanto tempo, se distanciara de nossos olhos. A generosidade do ex-rival, por sua vez, influenciava o enfermeiro de modo decisivo. As vibrações de afabilidade e carinho que se desprendiam do apontamento afetuoso modificavam-lhe o íntimo. Mário passou a sentir balsamizante desafogo. E, enquanto Evelina se afastava para atender a madrasta doente, reportou-se a tortura moral que o assaltara, assim que viu Júlio inerte, detendo-se na breve descrição do complexo de culpa que o acometera. Teria seguido com segurança a indicação do especialista. Enganar-se-ia, porventura, na dosagem da medicação? Na ligeira pausa que surgiu, natural, Amaro tornou a palavra, acrescentando, bondoso. Não havia motivo para tamanha preocupação. Desde a primeira visita médica, compreendi que o nosso filhinho estava condenado. O soro foi o último recurso. E, com dolorida resignação, acentuou, não é a primeira vez que atravesso uma provação dessa ordem. Há tempos, sofri a perda do caçula de meu primeiro matrimônio, estranhamente afogado numa de nossas raras excursões até a praia. Confesso que só me faltou enlouquecer. Entretanto, apeguei-me à religião para não sossobrar e hoje compreendo que somente nos compete acatar os desígnios de Deus. Não passamos de criaturas necessitadas de socorro divino, a cada instante de nossa experiência humana. Sem dúvida, interferiu Antonina, otimista traço. Sem apoio espiritual, não avançaríamos um passo no terreno da verdadeira harmonia íntima. A morte do corpo nem sempre é o pior que nos possa acontecer. Quantas vezes os pais são constrangidos a acompanhar a morte moral dos filhos, no crime ou na viciação que não conseguem interromper. Também perdi um dos rebentos que Deus me confiou, mas procurei acomodar-me à saudade sem revolta, porque a sabedoria do Senhor não deve ser menosprezada. Que prazer ouvi-la, disse o ferroviário, com discreta satisfação, após afeiçoar-me, com mais empenho, ao catolicismo. Na leitura de Santo Agostinho, observou que abençoada renovação se fez em mim. E fitando a interlocutora, com mais atenção, aduziu, a senhora é também católica? Antonina sorriu, delicada, e informou, não, senhor Amaro, em matéria de fé, aceito a interpretação evangélica do Espiritismo. Entretanto, isso não impede que estejamos procurando o mesmo mestre. Ah! Sim, Jesus é o nosso porto, acentuou o anfitrião.
Liberal não entendo a religião por elemento separatista. A senhora, na condição de espírita, e eu, na posição de católico, possuímos uma só linguagem na fé que nos identifica. Creio que a providência divina, como o sol, brilha para todos. É muita alegria sentir-lhe a nobreza da alma, comentou Antonina, entusiástica. Na essência, desejamos ser cristãos sinceros e a sua generosidade me permite entrever a beleza do Cristo nas vidas nobres. Amaro não conseguiu responder. Um táxi parou à porta e, de imediato, o médico da família entrou para a inspeção. Depois das saudações usuais, passou ao quarto da enferma e, porque o dono da casa se propusesse segui-lo, recomendou-lhe permanecesse na sala com as visitas, de vez que tencionava submeter a doente a meticuloso exame, pretendendo ouvi-la sós. Evelina veio ter conosco e, acompanhando o facultativo com nosso olhar, vimo-lo carinhosamente recebido por Clarencio e Odila, que se nos mostraram à porta. A conversação passou a desdobrar-se em torno de Zulmira. O chefe da família, preocupado, discorria sobre a esposa camada, encarecendo a delicadeza da situação. Zulmira, que adoecera com a enfermidade do filhinho, desde a morte dele, não mais se alimentara. Não obstante todos os conselhos médicos e todos os apelos afetivos, demonstrava-se alheia, no mais amplo desinteresse pela vida. Enfraquecia, de modo alarmante. Como se quisesse dar notícias de seu círculo particular ao atento enfermeiro, relacionou os desajustes psíquicos da companheira, antes da vinda do filhinho que a morte lhes arrebatara o convívio. Zulmira, com a maternidade triunfante, como que se renovara. Revelara-se mais alegre, mais viva. Readquirira a saúde plena. Com a desencarnação da criança, nova crise de contratempos invadira-lhe a casa. A moléstia asilara-se, ali, de novo, entre as quatro paredes. Mário, a permutar significativos olhares com Antonina, de quando em quando se situava entre a perplexidade e o desencanto. A confissão de Amaro constituía um testemunho de humildade pura. Em muitas ocasiões, fantasiara-o, na própria imaginação, qual se fora um poço de orgulho e arrogância e, por muitas vezes, surpreendera-se em acalorados solilóquios, rixando com ele em pensamento. Agora, reparava que o antagonista era um homem comum, tanto quanto ele necessitado de paz e compreensão. O entendimento prosseguia mais afetuoso, quando o clínico tornou à sala. De semblante torturado, dirigiu-se ao ferroviário, notificando: Amaro, a providência é quase impossível quando a previdência não funciona. A posição de Zulmira piorou muitíssimo nas últimas horas. O soro aplicado desde ontem não trouxe o resultado preciso. O abatimento é enorme. Creio indispensável uma transfusão de sangue ainda esta noite, para que não sejamos amanhã surpreendidos por obstáculos insuperáveis. Amaro empalideceu. Antonina voltou-se em silêncio para Silva, como a dizer-lhe, de coração para coração: não hesite. É a sua hora de ajudar. Aproveite a oportunidade. Mário, acanhado, levantou-se maquinalmente e, antes que Amaro fizesse qualquer referência ao assunto, apresentou-se ao médico, explicando: doutor, se a minha cooperação for aceita, sentirei prazer nisso. Sou doador de sangue no hospital em que trabalho. Um telefonema seu ao pediatra amigo, a quem o senhor recorreu no caso de Júlio, pode confirmar as minhas palavras. E, erguendo os olhos para o ex-rival, disse, em voz quase suplicante: Amaro, permita-me. Quero auxiliar a doente de algum modo. Afinal de contas, somos todos, agora, bons irmãos. O chefe da casa, comovido, abraçou reconhecidamente. Obrigado, Silva. Nada mais conseguiu dizer. De olhos angustiados, dirigiu-se para o aposento da mulher, envolvendo-a em manifestações de carinho. Antonina,
colocando Haroldo junto a uma pilha de revistas velhas, pôs-se à disposição de Evelina para qualquer atividade caseira, enquanto Mário e o médico partiam, velozes, em busca do material necessário. Transcorrida uma hora, a câmara do enfermo se iluminava mais intensamente para o serviço a fazer. Zulmira, admirada, reconheceu Mário. Todavia era enorme a prostração para que pudesse demonstrar interesse ou desprazer. Apresentada Antonina, limitou-se a endereçar-lhe alguns monossílabos, com um breve sorriso de reconhecimento. Assumindo a direção da enfermagem, a jovem viúva parecia uma figura providencial. Amparou a doente com carinho, auxiliou o clínico nas tarefas do momento e, cativando a gratidão dos novos amigos, colaborou com Evelina para que todas as medidas alusivas à higiene se efetuassem harmoniosas. Realizada a transfusão, a enferma entrou na reação característica. Contudo, Silva, fosse porque estivesse de si mesmo enfraquecido ou porque a quantidade de sangue tivesse sido demasiada, passou a causar profundo abatimento. Em seus olhos, porém, brilhava uma luz diferente. Afigurava-se-lhe haver perdido as inquietações que o martirizavam. Adquirir a noção de que se reabilitara, perante a própria consciência. Trouxera aos ex-adversários o próprio coração em forma de visita fraterna. E as suas próprias forças insufladas no campo orgânico da mulher que lhe fora abemamada, como que lhe favoreciam a ausência dos velhos pensamentos de mágoa que, por tanto tempo, lhe haviam flagelado a vida íntima. Registrando-lhe a queda de energias, o médico ministrou-lhe, de imediato, os recursos aconselháveis, permanecendo Mário, desse modo, comodamente instalado em larga poltrona, junto dos amigos. Despediu-se o facultativo, mais animado. Antonina, sem afetação, ajudou no preparo do café, que foi saboreado por todos, enquanto a conversação era reatada com alegria. Foi então que a viúva se ofereceu para voltar. Era industriária e, na posição de mãe, responsabilizava-se por 3 crianças. Entretanto, poderia dispor de 2 dias. Amaro salientou a dificuldade para encontrar uma enfermeira ou governanta para horas difíceis e aceitou a gentileza. Antonina, contente, prometeu regressar, trazendo-lhes Bela, na manhã seguinte. Estava convencida de que a menina conseguiria entreter Zulmira, com as suas infantilidades, mitigando-lhe o coração saudoso de mãe. Evelina abraçou-a, encantada. Simpatizara-se com Antonina, como se fossem 2 irmãs. Algo reanimado e positivamente feliz, Mário dispôs-se à retirada e um táxi foi trazido. Num ambiente de construtiva cordialidade, desenvolveu-se a reconfortante despedida. E Silva, fitando a companheira de excursão com reconhecimento e carinho, sentiu-se reconciliado consigo mesmo, irradiando a alegria silenciosa de quem retorna à felicidade. 37. Reajuste. Quando os amigos se afastaram, Clarencio cercou Zulmira de cuidados especiais, aplicando-lhe passes de reconforto. A injeção de sangue renovador lhe fizera grande bem. Pouco a pouco, acomodaram-se-lhe os centros de força. Desde a desencarnação do filhinho, a pobre criatura não desfrutava tão acentuado repouso, quanto naquela hora. Nosso instrutor recomendou a Odila preparasse o pequeno Júlio para o reencontro com a mãezinha. Zulmira vê-lo-ia, buscando energias novas. E enquanto nossa irmã se distanciava para o desempenho da missão que lhe fora cometida, o orientador falou, otimista: um sonho reconfortante é uma bênção de saúde e alegria para os nossos irmãos encarnados. Íamos responder, mas a doente, à semelhança das pessoas em hipnose profunda, levantou-se em espírito, contemplando-nos, surpresa. O olhar dela, admiravelmente lúcido, falava-nos de sua ansiedade maternal. Clarencio afagou-a, como se o fizesse a uma filha, rogando-lhe calma e fé. Desdobrava-se-lhe a preleção carinhosa, quando partimos. Amparada em nossos braços,
Zulmira voltou sem perceber. Observei que o espetáculo magnificente da natureza não lhe feria atenção. Introvertida, apenas a imagem da criancinha morta lhe ocupava a tela mental. O lar da bênção mostrava-se maravilhoso. Flores de rara beleza coloriam a estrada e embalsamavam-na de suave perfume. Aqui e ali, doces melodias vibravam no ar. A glória fulgurante do céu induzia-nos a oração de reverência e louvor ao Pai Celestial, mas a pobre mulher que seguia conosco parecia insensível à excelsitude do ambiente, à face da tortura interior de que se via possuída, obrigando-me a reconhecer, mais uma vez, que o paraíso da alma, em verdade, reside onde se lhe situa o amor. Reparei que para a devoção afetuosa de Zulmira não importava o rumo. Qualquer indagação, perante aquela ternura atormentada, resultaria inútil. Creio que, se, ao invés da refulgente luz do lar da bênção, apenas víssemos trevas, para aquele espírito agoniado de mãe o quadro seria de verdadeiro paraíso, desde que pudesse reter nos braços o filhinho inesquecível. Quem poderá definir com exatidão os indevassáveis segredos que Deus colocou nos corações que amam? Quando penetramos o berçário, onde o menino repousava, sob a abnegada vigilância de Odila e Blandina, a sofredora mãezinha tentou arrojar-se sobre a criança sonolenta, sendo delicadamente advertida por nosso orientador, que a sustentou, paternal, asseverando: Zulmira, não perturbes o pequenino se o amas. E meu filho, bradou, semi-desvairada. Não ignoramos que Júlio se asilou na terra em teu regaço e, por isso, fomos teus companheiros na presente viagem para que amenizes a tua dor. Entretanto, não admitas que o egoísmo te ensombra a alma. Certamente, o carinho materno é um tesouro inapreciável, contudo não devemos olvidar que todos somos filhos de Deus, nosso eterno Pai. Acalma-te. Pede ao Senhor os recursos necessários para que o teu devotamento seja um auxílio positivo ao pequenino necessitado. Tocada por essas palavras, Zulmira desfez-se em pranto. Enlaçada afetuosamente por Odila, que tentava soerguer-lhe o ânimo, reconheceu a primeira esposa de Amaro e recordou a luta que haviam atravessado, quando do afogamento do pequeno irmão de Evelina. O remorso voltou a refletir-se-lhe na mente e, atribulada, exclamou: Odila, perdoa-me, perdoa-me. Agora vejo o inferno que te impus, despreocupando-me de teu filhinho. Hoje, pago com lágrimas minha deplorável displicência. Ajuda-me, querida irmã. Sê para o meu Júlio a guardiã que não fui para o teu. A interpelada acariciou-a, compadecidamente, e ajuntou: tem paciência. A aflição é um incêndio que nos consome. Paguemos a vida o tributo da conformação na dor, para que sejamos efetivamente dignas do socorro celestial. E, beijando-a nos olhos, aduziu: enxuga as lágrimas que te fustigam inutilmente. A serenidade é o nosso caminho de reestruturação espiritual. Não te reportes ao passado. Vivamos o presente, fazendo o melhor ao nosso alcance. Agora, porém, que sofro as agruras de minha prova, acentuou Zulmira, em tom amargo traço, penso em teu anjinho. Odila, conchegando-a de encontro ao peito, conduziu-a para mais perto do menino adormecido e, indicando-o, aclarou, satisfeita: ouve. Meu filhinho é também o teu. Júlio de hoje é o nosso Júlio de ontem. Pesados compromissos com o pretérito obrigaram-no a aceitar as dificuldades do momento. Em nosso aprendizado de agora, teve a existência frustrada por 2 vezes, a fim de valorizar, com segurança, a bênção da escola terrestre. Ante a companheira perplexa, acrescentou, convincente: o corpo de carne é uma veste que o nosso Júlio usou de 2 modos diferentes, por nosso intermédio. E sorrindo, como vemos, somos 2 mães, partilhando o mesmo amor. Notávamos que Zulmira, admirada, estimaria algo perguntar, mas o choque da revelação como que lhe imobilizara a garganta. Mimo da alma,
De certo algo lhe alterara o campo emotivo. Secaram-se-lhe as lágrimas, ao passo que o olhar se lhe fazia mais brilhante. Afigurava-se-nos uma estátua viva de intraduzível expectação. Sem resistência, deixou-se conduzir pelos braços de Odila até o leito próximo, para ajustar-se ao repouso preciso. Agora sim, pensava, surpreendida a traço, começava a compreender. Júlio prematuramente expulso da experiência material pelo afogamento, ao mundo tornara em nova tentativa que redundara em frustração. Por quê? Por quê? O pensamento dolorido intentava penetrar os segredos do tempo, arrastando ao passado remoto, mas o cérebro doía-lhe, dilacerado. Realmente, não lhe seria possível naquelas circunstâncias qualquer incursão no domínio das reminiscências, mas percebia, enfim, a bondade eterna que reunia as almas nos mesmos laços de trabalho e esperança do caminho redentor. Lembrou a animosidade fria que experimentara por Júlio, logo após seus esponsais, e o manifesto ciúme que nutria, diante das atenções que Amaro lhe dispensava, e reconheceu que a providência divina, ligando ao seu coração de mãe, lhe sublimara os sentimentos. Agora sentia por ele inexpressável carinho e iluminado amor. De espírito assim transformado, via em Odila não mais a rival, mas a benfeitora que, sem dúvida, lhe seguira de perto a transfiguração. Enlaçou-se a ela, em pranto silencioso, qual se lhe fora filha ocultar-se nos braços maternais. A primeira esposa de Amaro, imensamente comovida, correspondia-lhe às manifestações afetivas, afagando-lhe os cabelos. Convém-lhe o repouso, afirmou Clarencio, amigo traço. Qualquer recordação agora lhe agravaria o conflito mental. Odila desembaraçou-se da companheira, deixando-a a sós no descanso justo, e seguiu-nos. Despedindo-nos, o instrutor aconselhou fosse Zulmira mantida no berçário mais algumas horas. Desse modo, o corpo denso seria mais amplamente beneficiado pelo sono reparador. Voltaríamos para reconduzi-la à residência terrestre, de maneira a garantir-lhe, tanto quanto possível, as melhoras gerais. Afastamo-nos, assim, para regressar em breve. Com efeito, transcorrido o tempo que o nosso instrutor julgou indispensável, tornemos ao lar da bênção para restituir nossa amiga ao ninho distante. O relógio marcava 9 da manhã, quando a enferma, sob a nossa vigilância, despertou no corpo físico. Zulmira, retomando o equipamento cerebral mais denso, não conseguia articular a lembrança da excursão que se lhe afigurou. Então, delicioso sonho. Guardava a impressão nítida de que revira o filhinho em alguma parte e semelhante certeza lhe restaurara a calma e a confiança. Sentia-se mais leve, quase feliz. Evelina, atendendo-lhe o chamado, identificou-lhe as melhoras, rendendo graças a Deus. A jovem, contente, trouxe Antonina e Lisbela ao quarto. A viúva chegara cedo com a filhinha, com o melhor desejo de cooperar. A doente saudou-as, satisfeita. Recordava-se, de modo impreciso, da noite anterior e agradeceu o cuidado de que se via objeto. Aceitou o café substancioso que lhe foi trazido e tão reanimada se sentia que, sem qualquer cerimônia, confiou a Antonina as impressões renovadoras de que se via dominada. Permanecia convicta de que vira Júlio e abraçara-o. Onde e como? Não saberia dizer. Mas o contentamento que a felicitava era bem o testemunho de que recolhera naquela noite benefícios reais. Felizmente, a transfusão de sangue foi coroada de pleno êxito, exclamou Evelina, encantada. Sim, disse Antonina, concordando traço, a providência terá sido das mais proveitosas. No entanto, estou certa de que Dona Zulmira terá reencontrado o filhinho no plano espiritual, readquirindo novo ânimo para a luta. Aquela asserção confiante foi registrada pela enferma com sincera alegria. A senhora julga então possível? Indagou a dona da casa, de olhos faiscantes. Como não? Aduziu Antonina, confortada.
A morte não existe como a entendemos. Do além, nossos amados que partiram estendem-nos os braços. Tenho igualmente um filho na vida maior que vem sendo para mim precioso sustentáculo. A enferma demonstrou invulgar interesse na conversação. Há momentos na vida em que somos castigados pela fome de fé e Antonina era uma fonte irradiante de otimismo e firmeza moral. Evelina e Lisbela retiraram-se para o interior da casa, atentas à limpeza doméstica, e as duas amigas passaram a mais íntimo entendimento. A colaboração de Antonina fora realmente providencial, porque, ao deixarmos o domicílio do ferroviário, reparamos que Zulmira, de alma restaurada, ao toque de novas esperanças, mostrava no rosto a tranquilidade segura de abençoada convalescença. 38. Casamento feliz. A tempestade de sentimentos, no grupo de almas sob nossa observação, amainou, pouco a pouco. Júlio, na vida espiritual, aguardava sem sofrimento a ocasião oportuna de regresso ao campo físico, e Zulmira, sob a influência benéfica de Antonina, renovara-se para a alegria de viver. Mário Silva, transformado pela orientação da jovem viúva, afeiçoara-se a ela profundamente, habituando-se-lhe ao convívio. Sólida amizade fizera-se entre as personagens de nossa história. Semanalmente se visitavam, com intraduzível contentamento para Evelina, que se convertera em pupila de Antonina, tão grande a afinidade que lhes caracterizava as predileções e tendências. O templo doméstico de Amaro transfigurara-se. O otimismo infiltrara-se, ali, consolidando moradia nos corações. Passeios domingueiros começavam a surgir, e Silva, agora unido a todos, parecia voltar à juventude nascente. A camaradagem social modificara-lhe a feição. Perdera a taciturnidade em que se mergulha a maioria dos solteirões. Lisbela apegara-se a ele com extremado carinho, e os irmãos Haroldo e Henrique dele fizeram o confidente de todas as realizações infantis. Várias vezes Amaro e a esposa acompanharam com amoroso respeito o culto evangélico na residência de Antonina, retirando-se, edificados e felizes. Aquela moça, viúva e digna, cada vez crescia mais na admiração deles e, dentro de suas limitadas possibilidades, o ferroviário começou a fazer pela educação inicial dos meninos quanto lhe era possível, associando o enfermeiro em todos os seus empreendimentos em semelhante direção. Certa manhã de claro domingo, achávamo-nos de passagem no domicílio de Amaro, ainda em serviço da saúde de Zulmira, quando Silva veio ao encontro do amigo para aguardar a chegada de Antonina com as crianças. Todo o grupo familiar combinara um almoço, ao ar livre, em parque próximo. O ministro, manifestando um olhar de satisfação, comentou: graças a Jesus, vemos nosso enfermeiro efetivamente modificado. Mais alegre, acessível, bem disposto, dir-se-ia que uma revolução explodiu dentro dele. Asseverei, concordando. O amor é assim, acentuou nosso instrutor, imperturbável traço, uma força que transforma o destino. Talvez porque Hilário ensaiasse malicioso sorriso, o orientador acrescentou: pude consultar o programa traçado para a reencarnação de Antonina, quando em nossas atividades de socorro ao irmão Leonardo Pires, e sei que ela se comprometeu a colaborar, maternalmente, para que ele obtenha novo corpo na terra. Na condição de Loli Barruri, foi a causa do envenenamento que lhes terminou a paz íntima. Falta essa que nossa irmã, na atualidade, espera ressarcir. Acariciará por filho do coração quem lhe foi outrora companheiro de aventuras, encaminhando-lhe a educação de ordem superior. O apontamento nos comovia. Admirado, Hilário obtemperou. Silva, desse modo. Clarencio, contudo, interrompeu-lhe a frase, completando: Silvia e Leonardo enlaçaram-se em complicadas dívidas um para com o outro. Desde muito tempo, cultivam o espinheiro da aversão recíproca. Induzidos agora às teias da consanguinidade, esperamos se reeduquem. Dali ninguém foge.
Como se a mente do ferroviário nos sorvesse a conversação, ligando-se a nós pelos fios invisíveis do pensamento. Vimos Amaro bater, de leve, nos ombros do companheiro, dizendo-lhe, conselheiral, escuta, Mário, não me assiste o direito de qualquer interferência em tua vida. Entretanto, sentindo-te por meu irmão, venho refletindo acerca do futuro. Não te parece que Antonina seja a mulher digna do teu ideal de homem de bem? O interpelado corou, encabulando-se, e porque nada respondesse, o amigo prosseguiu, desde o teu regresso à nossa amizade, observo com respeito crescente a distinção dessa mulher, cuja aproximação tem sido uma bênção em nossa casa. Moça ainda, pode fazer a felicidade de um lar que seria um santuário para as tuas experiências. Comove-me a notar-lhe os sacrifícios de mãe jovem, quando, com a tua aliança, preservaria a própria saúde, indiscutivelmente tão preciosa a tanta gente. Já me inteirei da posição dela na fábrica em que trabalha. É querida de todos. Para muitas colegas, tem sido a enfermeira e a irmã abnegada de sempre. Seus chefes veneram-lhe a conduta irrepreensível. Isso é admirável numa viúva de apenas há 32 anos. Além disso, reparo-lhe os filhinhos unidos ao teu coração, como se te pertencessem. Não te dou e vê-lhe enfrentar sozinha a batalha em que se consome. O enfermeiro, algo refeito da estupefação que lhe somara do íntimo, replicou, humilde, compreendo. Tenho examinado essa possibilidade. No entanto, não sou mais uma criança. Por isso mesmo, revidou o amigo, encorajado, a hora presente exige método, reconforto, proteção. Um pouso doméstico é investimento dos mais preciosos para o futuro. No entanto, considero que o coração no meu peito assemelha-se a um pássaro entorpecido. Sinto-me francamente incapaz de uma paixão. Que tolice, ajuntou o interlocutor, bem-humorado. A felicidade é quase impraticável nas afeições impulsivas que estouram do sentimento à maneira de champanhe ilusória. E, sorrindo, acentuou, o amor dos namorados, com 90 graus à sombra, por vezes é simples fogo de palha, deixando apenas cinza. À medida que se me alonga a experiência no tempo, reconheço que o matrimônio, acima de tudo, é a união de alma com alma. Falo com o discernimento do homem que se consorciou por 2 vezes. A paixão, meu caro, é responsável por todas as casas de boneca que oferecem por aí espetáculos dos mais tristes. A amizade pura é a verdadeira garantia da aventura conjugal. Sem os alicerces da comunhão fraterna e do respeito mútuo, o casamento cedo se transforma em pesada algema de forçados do cárcere social. Mário ouvia as reflexões do companheiro, entre enlevado e surpreso. Sim, pensava, desde que se aproximara de Antonina, pela primeira vez, nela sentirá a mulher ideal, capaz de entender-lhe o coração. Devotara-se a ela e aos 3 pequeninos com imenso carinho e inexcedível confiança. Aquele lar generoso e singelo incorporara-se-lhe à existência. Se fosse compelido à separação, por qualquer circunstância, indubitavelmente se sentiria lesado em suas mais caras alegrias. Enquanto Amaro se confiava às considerações do minuto rápido, se ouvia memorando. A figura de Antonina penetrava-lhe agora os recessos do coração. O valor e humildade com que a nobre criatura afrontava os mais difíceis problemas tocavam-lhe as fibras recônditas do ser. O sacrifício permanente pelos filhos, realizado com sincera alegria, o desprendimento natural das futilidades que costumam cegar o sentimento feminino, a solidariedade humana com que sabia pautar as relações com o próximo e, sobretudo, o caráter cristalino de que dava provas em todos os lances da vida comum, apareciam, naquele instante, em sua imaginação, de modo diferente. Absorto, parecia contemplar as roseiras lá fora, indiferente ao mundo exterior. Longos momentos passou, assim, revivendo e meditando o passado. Em seguida, como se despertasse de longa fuga mental,
Encarou o amigo frente a frente e concordou. Amaro, tens razão. Não posso desobedecer ao comando da vida. Não puderam, contudo, prosseguir. A viúva e os filhinhos chegaram, felizes, provocando a presença de Zulmira e Evelina, que vieram à recepção, alegremente. Deixamos nossos amigos na doce algazarra da intimidade doméstica e voltamos ao nosso templo de serviço. Muitas indagações assaltavam-nos o pensamento. Todavia, Clarencio limitou-se a dizer: o tempo é como a onda. Flui e reflui. Da nossa sementeira havemos de colher. Transcorridos alguns dias, amigos espirituais de Antonina trouxeram-nos as boas novas do contrato promissor. Mário e a jovem viúva esperavam efetuar o matrimônio em breves dias. Visitamos o futuro casal, diversas vezes, antes do enlace, que todos nós aguardávamos, contentes. Amaro e Zulmira, reconhecidos aos gestos de amizade e carinho que recebiam constantemente dos noivos, ofereceram o lar para a cerimônia que, no dia marcado, se realizou com o ato civil, na mais acentuada simplicidade. Muitos companheiros de nosso plano acorreram à residência do ferroviário, inclusive as freiras desencarnadas que consagravam ao enfermeiro particular estima. A casa de Zulmira, enfeitada de rosas, regurgitava de gente amiga. A felicidade transparecia de todos os semblantes. À noite, na casinha singela de Antonina, reuniram-se quase todos os convidados, novamente. Os recém-casados queriam orar, em companhia dos laços afetivos, agradecendo ao Senhor a ventura daquele dia inolvidável. O teleiro humilde jazia repleto de entidades afetuosas e iluminadas, inspirando entusiasmo e esperança, júbilo e paz. Quem pudesse ver o pequeno lar, em toda sua expressão de espiritualidade superior, afirmaria estar contemplando um risonho pombal de alegria e de luz. Na salinha estreita e lotada, um velho tio da noiva levantou-se e dispôs-se à oração. Clarencio abeirou-se dele e afagou-lhe a cabeça que os anos haviam encanecido, e seus engelhados lábios, no abençoado calor da inspiração com que o nosso orientador lhe envolvia a alma, pronunciaram comovente rogativa a Jesus, suplicando-lhe que os auxiliasse a todos na obediência aos seus divinos desígnios. Lágrimas serenas velavam-nos o olhar. Terminada a prece, Haroldo, Henrique e Lisbela, vestidos de branco, distribuíram licores e guloseimas. Emocionados, acercamo-nos dos nobentes para as despedidas. Abraçando-os, vimos junto deles que Evelina, no fulgor de sua primavera juvenil, aceitava a proteção carinhosa de um rapaz que a fitava, enamorado. O ministro sorriu e explicou-nos: este é Lucas, irmão de Antonina, atualmente futuroso gráfico na capital paulista, cuja bela formação espiritual associar-se-á, em breve, com a primogênita de Amaro, para a execução das tarefas que a esperam no mundo. Cortando-nos a possibilidade de excessivas inquirições, o instrutor acrescentou: tudo é amor no caminho da vida. Aprendamos a usá-lo na glorificação do bem, com o nosso próprio trabalho, e tudo será bênção. Retiramo-nos, satisfeitos. E porque o dever nos convocava à distância, seguimos à frente, tentando assimilar com o nosso abnegado orientador a preciosa conjugação do verbo servir. 39. Ponderações. Decorrido um mês sobre os esponsais de Silva, certa noite, por solicitação de Odila, fomos em busca de Zulmira e Antonina para uma reunião íntima, no lar da bênção. Ambas, alegres, revelavam-se enlevadas fora do corpo denso. Enlaçadas e felizes, contemplavam a terra e o céu, tocadas de sublime esperança. Reduzida a assembleia de amigos aguardava-nos no domicílio de Blandina, em meio de cativantes manifestações de carinho e de apreço. Dentre todas as afeições presentes, sobrelevava-se irmã Clara, que viera igualmente ter conosco. As duas excursionistas, ao contato daquele ambiente de genuína fraternidade, rendiam-se ao êxtase da paz e da alegria.
Afigurava-se-lhes haver encontrado o paraíso, tão pura se lhes desenhava no semblante a exaltação interior. No recinto amplo que Blandina adornara de flores, permutavam-se frases amigas e consoladoras impressões.